Japão, um país que entre os anos 70 e 80 vivia de inovações tecnológicas e tosquices de tokusatsu e robôs gigantes. Isso tudo começou lá com o primeiro tokusatsu, o Ultraman de 1966. É errata, na verdade o primeiro tokusatsu foi Gekkokamen, de 1958. E junto com Ultraman, surgiu do buraco mais profundo das tosquices da humanidade uma impressora que ficou se autocopiando, criando histórias, quase sempre com os mesmos moldes, com um robô, de preferência gigante, que geralmente luta contra um kaiju. Só para contextualizar, o termo kaiju surgiu com o primeiro filme do Godzilla, de 1954. Kaiju significa besta estranha, e esse termo engloba todo e qualquer tipo de monstro gigante desses tokusatsu e tosquices japonesas. Nos anos posteriores, os tokusatsu ficaram famosos, tanto que alguns deles vieram para o Brasil. Ultraman, Jaspion e o Spectroman. Inclusive, minha mãe me disse que gostava, no tempo de infância dela, do Spectroman e do Ultraman. Só que olhando para essas coisas nos tempos de hoje, fica bem claro para absolutamente todo ser no globo terrestre que esses tokusatsu eram coisas bem cringes, toscas, vergonhosas. Mas, por incrível que pareça, essas tosquices inspiraram um anime que para muitos é o melhor anime já feito, e com certeza é o anime favorito de muita gente. Estou falando, óbvio, de Neon Genesis Evangelion. Nos tokusatsus, como já expliquei, era quase todo episódio o seguinte: um monstro aparece na cidade, mas não se preocupe, pois um robô gigante vai salvar o dia. Aí repete a fórmula: um monstro novo aparece na cidade e o robô gigante derrota o monstro. Um outro monstro aparece na cidade de novo e o robô gigante derrota-o, e de novo, e de novo, e de novo. Não sei como as pessoas não paravam pra pensar que era apenas um cara fantasiado batendo em outro cara fantasiado. Posteriormente, um sujeito chamado Go Nagai teve a brilhante ideia de transformar esse gênero de tokusatsus em desenhos animados. Então daí surgiu os animes de mecha, Mazinger Z, Getter Robo, Grandizer e Steel Jag. E por sua vez, esses animes do Go Nagai geraram uma impressora maligna que ficou produzindo as mesmas tosquices nos anos seguintes. E sabe qual é a coisa mais cômica de todas? Até Transformers saiu desse mar de tosquices. Podemos maldizer essa franquia claramente, mas anos atrás Transformers fazia bilhões em bilheteria. De qualquer forma, tanto Transformers e os animes de mecha não eram um entretenimento com muito valor artístico, e perduraram entre os anos 70 e 80, até vir um sujeito chamado Hideaki Anno, o criador de Neon Genesis Evangelion. Um anime que muita gente diz que é o melhor anime da história, e eu afirmo, a franquia de animes que eu mais gosto é oriunda das tosquices que eu mencionei anteriormente. Neon Genesis Evangelion. O anime se passa em um mundo futurista de 2015, um ano que já passou faz quase 10 anos, mas o anime de qualquer forma foi criado em 1995. 2015 era futuro nessa época. O anime começa apresentando o Shinji Ikari, um garoto aparentemente normal, e um monstro gigante que está atacando a cidade. Até que chega uma mulher para salvar ele, e essa mulher se chama Misato, e na verdade ela só foi levar ele para a NERV. A NERV é uma organização que cria robôs gigantes chamados de Evangelions para lutar contra os kaijus, e kaijus esses que se chamam anjos. Por que anjos? Não faço a menor ideia, porque eles estão mais pra demônios. Um dos caras mais importantes da NERV é o Gendo Ikari, o pai do Shinji. Só que os dois estão há anos sem se ver. E ainda por cima o Shinji perdeu a mãe. Ou seja, o Shinji não é nada normal, ele é um depressivo, traumatizado, vitimizado, emasculado, baitola. E quando o Shinji finalmente encontra seu pai, ele tem a triste notícia de saber que ele só foi chamado pela NERV para pilotar o robô gigante. Só que como o Shinji é um bunda mole, ele se recusa a pilotar. Então o pai dele chama uma garota chamada Rei Ayanami para pilotar o Eva. O Shinji ficou com pena dela porque ela não estava bem, não estava em condições de lutar.
e entrou no robô pra lutar contra o anjo. Só que ele toma uma surra e desmaia. Assim acabando o primeiro episódio. E no segundo episódio ele acorda em um hospital. Simples assim. E o anjo foi simplesmente derrotado também. Logo no início do segundo episódio nos é apresentado a Silly, que é uma organização barra seita que o pai do Shinji participa, de uma cambada de velho broxa que quer transformar a humanidade inteira em um só ser. Guarda essa informação que isso vai ser muito importante ao decorrer da história. E a mulher que trouxe ele pra NERV, a Misato, pediu pra ficar com ele e agora os dois iriam morar juntos. Seria algo bom, caso a Misato fosse um ser minimamente competente, coisa que ela não é. Quando o Shinji chega na casa da Misato, ele vê que ela é uma alcoólatra, que só come comida ruim e que tem um pinguim dentro de casa. Outro lugar desconhecido. Mas é claro, não tem um único lugar familiar pra mim nessa cidade. O que eu tô fazendo aqui? Não é nem um pouco difícil de perceber que o que diferencia esse anime dos animes de robôs gigantes que eu mencionei anteriormente é o fato dele abordar temas mais sérios, principalmente como a depressão, que caso você ou Merectus não tenha percebido, o Shinji tem depressão, afinal ele cresceu sem o pai e sem a mãe. No dia seguinte, o nosso protagonista vai ao campo de doutrinação, escola, e ele recebe um soco, e outro soco. Mas nesse episódio da escola também tem uma cena muito importante em que o doutrinador fala sobre o segundo impacto, que infelizmente não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. O segundo impacto consistiu em um meteoro que caiu no Antártico e que acabou gerando um colapso climático na Terra. O nível do mal aumentou e um monte de gente morreu. Só que no meio da explicação perguntam para o Shinji se ele é o piloto do robô. E ele diz que sim. E todo mundo fica que nem o urubu na carniça perguntando algumas coisas sobre o robô e ele. Até que aparece um anjo na cidade, de novo. E ele e a Rei, que é a garota toda machucada, tem que se aprontar para enfrentar o anjo. No meio da luta, os dois garotos que fizeram bullying com o Shinji entram no robô e lá eles veem como é sofrido para o Shinji essas lutas. No fim eles acabam por derrotar o anjo e acabou o episódio. No episódio seguinte, o Shinji vai embora. Ele fugiu. Porque ele ficou com medo das lutas e decidiu proteger sua própria pele. Conseguem achar ele, mas ele quer sair da NERV de qualquer forma. Só que ele desiste de desistir, porque ele é um bunda mole. Ao contrário da Ayanami, que é forte, e o pai do Shinji tem muito mais amor por essa garota do que pelo próprio filho. O Shinji fica encucado com isso, até que ele tem finalmente uma oportunidade de falar com a Rei. Ele tinha de entregar um cartão pra ela, então encaminhou-se para a casa dela, que é um chiqueiro, diga-se de passagem, e ele acaba sendo um bosta. De novo. Quando os dois estavam indo pra NERV, eles começam a falar sobre o pai do Shinji, o Gendo. Me fala, você não é filho do comandante Ikari? Uhum. Você não acredita no trabalho do seu pai? É claro que não acredito. Como é que eu posso confiar nele? O que foi? Ai. Nos episódios seguintes acontece luta de robô, mais luta de robô, só que não pense que esse anime é superficial. Se você reparar, esse anime gira em torno de simbolias gnósticas e esotéricas. Por isso que os normies não entendem esse anime. Só o Sigma, Based e Red Pill conseguem entender. Até que chega um episódio que apresenta uma nova personagem, a Asuka, que é uma outra piloto dos Evas, e é uma garota que veio da Alemanha e tem um relacionamento com um adulto de mais de 30 anos. E ela tem 14. O pior é que esse sujeito, o Kaji, é ex-namorado da Misato, mas enfim. Lá no meio do Oceano Pacífico acontece mais uma luta contra o anjo e termina o episódio. Com o passar dos episódios no qual acontece apenas caos, luta de robô e crianças de 14 anos de idade gritando, e muito, chegamos ao episódio 15, que mostra o pai do Shinji e ele no túmulo da mãe. E o pai todo seco fica falando algumas coisas, daí brota uma nave e ele vai embora. Mas o Shinji viu que dentro da nave estava a Ayanami, confirmando o óbvio. O Gendo, pai do Shinji, gosta mais da Rei do que o Shinji. Só que no mesmo dia o vemos tocando violoncelo e ele beija a Asuka. Por quê? Porque sim.
Até que chegamos a um episódio em que é anunciado que estaria vindo uma nova unidade EVA para o Japão e teriam que convocar um quarto piloto. No fim, escolheram o garoto que bateu no Shinji, só que quando ele começa a pilotar o EVA, ele começa a perder o controle. Então a NERV aciona a Ayanami e a Asuka, só que elas tomam couro do EVA novo. E só sobrou o Shinji, que acabou descobrindo que tinha uma pessoa lá dentro. Então ele se recusa a seguir as ordens do pai de destruir o EVA. Então o pai ativa o modo dummy do EVA, que consiste em controlar o robô dentro da base da NERV, com o intuito de destruir o EVA, fazendo o Shinji odiar o seu pai novamente. Ele ficou traumatizado em saber que poderia ser usado pelo pai para matar. Então ele decide sair da NERV, de novo, mas ele vai voltar, de novo. Quando o Shinji estava prestes a sair, de vez, um outro anjo aparece e ataca a cidade. Então ele tem que tomar uma decisão, desistir ou lutar. Então ele corre para entrar no robô mais uma vez e lutar contra o anjo. E o EVA dele vira um quadrúpede e ficou fora de controle e destrói o anjo. E nesse episódio descobrimos que os EVAs são vivos, sim, são seres vivos e não robôs de fato. O pior é que depois dessa batalha, o Shinji se misturou com o EVA dele e levou mais de um mês para fazê-lo voltar ao normal em forma humana. Depois desse episódio, temos finalmente uma explicação da origem da NERV e do segundo impacto. Basicamente, a história de que foi um meteoro que caiu na Terra foi uma mentira da mídia tradicional. Na verdade, foi o próprio homem que descobriu um anjo na Antártida, e esse anjo acabou sendo acordado e causou o segundo impacto. E a NERV criou os EVAs com o Adão, que é um bicho esquisito que fica crucificado como se fosse Jesus Cristo embaixo do quartel-general da NERV. E vemos também a maneira de como a mãe do Shinji morreu, e que a Rei foi criada com o DNA da mãe do Shinji. No episódio seguinte, Asuka tem problemas para sincronizar com o EVA dela, e a gente a vê enlouquecendo, principalmente por causa do seu passado envolvendo a sua mãe. Spoiler, a mãe da Asuka se... E depois aparece um anjo lá. E na luta contra ele, a Asuka não conseguiu usar o robô e acabou que a Ayanami morreu na luta tentando salvar o Shinji. E o anjo explode a cidade, e a Asuka teve que deixar de pilotar o EVA dela. Mas, nesse meio tempo, descobrimos que a Ayanami está viva. Só que não. Na verdade, existe uma farm de Reis. O porquê? Não sei, mas elas acabam sendo mortas de qualquer jeito, então dane-se. No episódio 24, pior que esse número é usado como ofensas homossexuais por ser referente ao viado no jogo do bicho. Nesse episódio nos é apresentado um personagem novo, o Kaoru. E ele é bem legalzinho, ele consegue sincronizar com o Evangelion da Asuka e é talvez o único personagem que trata o Shinji com carinho. E aí, amigo, a impressão ou tava me esperando? Não, eu não tava te esperando, não. Na verdade, eu só... O que foi? Eu queria conversar mais com você. Eu posso te acompanhar? No banho. Você ainda tem que tomar, não tem? Não posso? Pode, mas é que eu não pensei que você... Tá esquisito isso daí, viu? Você é tão delicado como o vidro, especialmente seu coração. Meu coração? É, eu tenho muita empatia por você. Empatia? Significa que eu te amo. O pior é que no mangá de Evangelion, um detalhe não tão importante, o Kaoru beija o Shinji, só que não animaram, por motivos óbvios. E mais tarde a gente descobre que Kaoru é um anjo, e ele falou com o Adão que fica embaixo da NERV, se ele deveria causar um impacto, só que ele foi impedido e esmagado pelo Shinji. E o Shinji nunca mais foi feliz. E acaba o episódio. O anime Neon Genesis Evangelion tem 26 episódios e eu só falaria até o 24. Mas isso tem um motivo. O anime era baixo orçamento e acabou que faltou dinheiro para fazer os últimos 2 episódios. Então os episódios finais acabaram sendo mal feitos. Só que anos depois do final do anime, os criadores conseguiram fazer um filme que conta como realmente deveria ser o final do anime. E ele se chama The End of Evangelion. O filme começa com o Shinji vendo a Asuka no hospital em coma, implorando para ela acordar, e... Vejam assim. Vamos prosseguir. O Gendo Ikari, pai do Shinji, queria se distanciar dos ideais da Cilly. Então a Cilly foi lá e invadiu o QG da NERV. A Cilly manda o exército lá na base da NERV a fim de parar o Gendo, porque ele fundiu o embrião do primeiro anjo na mão dele. Ele queria causar o terceiro impacto
impacto com suas próprias mãos e não queria ficar submisso a ninguém, e sim causar o terceiro impacto para ter o poder de um deus. O terceiro impacto vai consistir em fundir aquele bicho esquisito debaixo da Nerve e o anjo que tá na mão do pai do Shinji. Isso tudo com o intuito de transformar a humanidade inteira em um só ser. Por quê? Porque sim. A Misato, em meio à confusão da invasão da Nerve, ela pede para que as crianças sejam colocadas em seus respectivos robôs. Só que o Shinji, como sempre, estava todo deprimido e estava prestes a ser morto pelos soldados. Até que vem a Misato e dá um couro nos soldados e resgata o Shinji. Só que o Shinji fica falando: ai, eu quero morrer, cheio de mimimi. Então a Misato fala: entra no robô. Enquanto vemos a Asuka acordando dentro do Eva dela, tendo inicialmente um colapso mental, falando repetidas vezes, falando: eu não quero morrer. E depois ela vê a mãe e fica toda forte do nada e começa a lutar contra os Evas da Silly que estavam invadindo a base da Nerve. O pior é que ela começa a ficar feliz pela primeira vez na vida. E depois voltamos pra cena da Misato e do Shinji correndo pra entrar no Eva dele. Entretanto, a Misato toma um tiro. E nos seus últimos momentos, ela beija o Shinji. E o Shinji fica todo chorão como sempre, mas pelo menos dessa vez ele tem um motivo. A Misato morreu. Ok, a partir daqui é só loucura. A Hitsuko tentou parar o Gendo de causar o terceiro impacto, só que ele a mata. Triste. A Asuka lutando contra os Evas começa a perder e eles se levantam contra ela e começam a se juntar e comer o Eva dela. Que nem urubu na carniça. Daí finalmente vem o Shinji com o Eva dele e ele vê o que restou do Eva da Asuka. Enquanto isso, a Arei estava lá com o Gendo debaixo da Nerve, só que ela decide não seguir mais o Gendo e diz pra ele: eu não sou sua boneca. E Arei trai o pai do Shinji e se funde com o Lilith e se torna um ser perfeito. Isso já é confuso demais sendo narrado, imagina assistindo o anime. Então daí em diante começa o terceiro impacto. Arei fica gigante, o Kaoru volta e anjos, cruzes, olhos, carambolas. Os momentos finais do anime se resumem a um monte de loucura, todo mundo morrendo, espermatozoides, cenas no mundo real. Mas no final de tudo, não se preocupe, a humanidade pode ter acabado, mas sobrou 2 adolescentes. É isso. Acabou. A pergunta que fica: o que significa tudo isso? Primeiro, antes de tudo, o título do anime é Neon Genesis Evangelion, Evangelho de um Novo Gênesis. Só isso já explica quase que o anime inteiro. E não há muita coisa para ser interpretada nesse anime. O verdadeiro simbolismo de Neon Genesis Evangelion está voltado para a relação de pai e filho do Gendo e o Shinji. O criador de Evangelion, Hideaki Anno, fez um anime baseando-se na história de sua própria vida. O pai do Hideaki Anno perdeu a perna em um acidente aos 16 anos, e descontava isso muitas vezes no próprio filho, e a mãe às vezes o protegia de abusos físicos do pai. O Hideaki Anno cresceu assistindo às tosquices de robô gigante que eu mencionei anteriormente. Então ele queria criar o seu próprio anime de mechas, assim o fez. Evangelion, mesmo anos após o seu lançamento, continua sendo um sucesso até hoje, porque ele ficou conhecido como anime que desconstruiu os animes de mecha, o que tornou eles uma coisa mais séria, abordando temas mais complexos como depressão, saúde mental e relações interpessoais. Porque se você reparar bem, nenhuma pessoa bate bem da cabeça nesse anime, todo mundo tem um trauma específico. Os animes anteriores a Evangelion sempre mostravam um garoto de 14 anos de idade entrando só controlando um robô gigante e salvando o mundo de ameaças alienígenas ou só de monstros mesmo. E sempre retratavam isso como a coisa mais legal do mundo. O que Evangelion fez foi desconstruir isso. O Shinji não quer pilotar o robô, mostrando que salvar o mundo é uma responsabilidade imensa, ainda mais para um garoto de 14 anos. Porque eu tenho o direito de falar. Eu tenho 14 anos de idade. E garotos de 14 anos só pensam em uma coisa: ver um debate entre Daniel Miorin e Paulo Cogos. Apesar de ser confuso, Neon Genesis Evangelion é um bom anime. O criador estava com depressão severa. Isso se confirma com ele dizendo que as partes que ele não gosta são as que ele se vê.
自分が作ったアニメは好きですか？まあ好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。 Então, apesar desse anime ser uma bagunça, foi ele o primeiro que transformou o mar de tosquices que eram os animes anteriores a Evangelion. Só que isso é uma grande mentira. Não me entenda errado, Evangelion é um bom anime, mas falar que ele é o melhor, e outra, ainda dizer que foi ele que transformou os animes em algo sério. Já tinha animes sérios antes de Evangelion, como Akira, Sailor Moon, já tinha bem antes o mangá de Berserk. Ah, mas ele desconstruiu os animes de robô gigante, pelo menos, né? Olha, não. Nada que Evangelion fez já não tinha sido feito nos animes de robô gigante anteriores a ele. O verdadeiro anime que desconstruiu os animes de mecha foi, na verdade, um anime de 1979 chamado Mobile Suit Gundam.